Rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de agora é o pós-jogo de Fluminense 2, Vasco 1 em um jogo, galerinha. Aqui a palavra, né, a frase que se resume a esse jogo é o seguinte: quem não faz, leva. Essa é a frase que resume o jogo. Pois é, quem não fez, levou. Aí vocês perguntam: ah, Danilo, como assim quem não faz, leva? Que no caso levou o gol e perdeu foi o Vasco. Então o Vasco teve a chance de fazer gol aí e não fez, foi porque no segundo tempo, Danilo, o Vasco não jogou nada. Calma, jovem gafanhoto. Pois é, no segundo tempo o Vasco não jogou nada. Mas no primeiro tempo teve a chance do gol de matar, fazer o 2-0, galera. Pois é, o Vasco já estava ganhando de 1-0 com um gol contra do Verratti. Teve a chance de fazer o 2-0 e eu não estou falando nem daquela bola na trave, galerinha. Lembra aí? Teve uma bola no travessão lá no meio da rua, ia ser um golaço do Vasco, mas eu não estou falando dela não. Foi um lance antes desse aí, alguns minutos antes, onde o jogador do Vasco, Ryan pela direita consegue roubar a bola lá do cara do Fluminense, chega na área, na cara do gol ali, pela direita, chuta, meu parceiro, em cima do Fábio. Chutou em cima do Fábio. Isso aí, galerinha, o nome disso ali é o quê? Falta de confiança, porque ele tinha muito bem duas opções, né? Três também. A terceira seria esse chute horroroso que ele deu aí. Pra mim, estava descartada. As duas melhores eram o seguinte: encobrir o goleiro Fábio, que era o mais fácil a se fazer, né? Como ele não estava confiante de encobrir, driblava o Fábio na outra chance, na segunda, né? Ou seja, tinha três chances, ele fez a pior de todas. Chutou em cima do Fábio, quando na primeira e na segunda ele poderia, na primeira, encobrir, ou na segunda, driblar o goleiro, cortando para a direita e fazer o gol. E aí ele não fez. Aí eu falei pro meu irmão, tava eu e meu irmão assistindo o jogo, né? Falei, ó, é o seguinte, o Vasco vai sentir falta desse gol. O gol que o Ryan perdeu vai fazer falta. Eu falei pro meu irmão, ele tá de prova aqui, ó. Eu não vou chamar ele aqui agora não, né? Porque ele está no quarto dele e ele também não vai querer vir, não gosta muito de aparecer. Mas, pois é, ele está de prova. Eu falei, quem não faz, leva. O gol do jogo, da vitória do Vasco, era aquele. Se o Vasco faz aquele gol, ficava 2-0 e talvez não teria nem aquela bola na trave que o Vasco, né, no travessão, que o jogador do Vasco acertou, porque a história do jogo ia mudar, né? O rumo ia ser outra, a história ia ser outra, né? O jogo ia mudar o futuro, não ia ser mais aquele futuro que a gente viu, né? De lá pra cá, onde o Vasco, depois desse lance, acertou uma bola na trave e aí depois não fez mais nada. Tipo, galerinha, o primeiro tempo também foi em 3 etapas, né? Cada um do time jogou 15 minutos. Eu vou explicar. Nos primeiros 15 minutos o Fluminense estava com mais energia, estava indo pra cima, estava abafando, marcando o Vasco, dando trabalho e tudo mais. E aí não conseguiu fazer o gol. Aí depois dos 15 minutos o Vasco já começou 15, 20, o Vasco começou a querer jogar, conseguiu fazer o gol, né? Uma bola uma falta cobrada na área. Aí como é que pode falar, meu? Uma falta não, filho, uma falta? Isso, foi uma falta na área lá, aí saiu o gol do Vasco. Nessa falta saiu o gol do Vasco, um gol bem polêmico, diga de passagem, bem polêmico mesmo, né, do carinha lá. Na minha opinião, vou falar logo, pra mim foi um gol legal. Parecia, galerinha, que estava mesmo impedido, né? Mas se você for reparar a linha de impedimento lá, você vai ver que a perna do jogador do Vasco está dobrada para trás, né? Como ele tá correndo para lá, a perna dele tá flexionada para cá, dobrada para cá. Então, se vocês for pegar a linha lá do tira-tema lá, também vou falar, o VAR brasileiro, aquela imagem 144p, toda escraquelada, toda esbagaçada, que não dá pra ver direito, poderia ser uma imagem bem mais nítida, né? Ou um VAR pobre. Pois é, aí se vocês reparar, vocês vão ver que realmente o pé do jogador do Fluminense está dando condição, minha opinião, talvez é meu ponto de vista, mas o juiz, né, poderia anular o gol, dar, e tá tudo certo, né? Tipo, eu não torço pra nenhum, mas como deu o gol e eu achei que realmente foi gol, então também tá tudo certo. Minha opinião é essa, foi gol. E a opinião de vocês, comentem aqui, mas que o lance foi polêmico, foi difícil, mas eu tava analisando a linha, a trajetória, né, da marcação ali, eu vi que o jogador do Vasco estava um pouquinho para trás, né, da linha ali, e o jogador do Fluminense estava um pouquinho adiantado. Galera, é uma coisa ali de interpretação. A minha interpretação foi essa. Se a sua for diferente da minha, tudo certo, porque o lance também é difícil, né? E se você fala que foi gol, foi gol. Se você falar que não, tudo certo também, eu não vou discordar não, mas minha opinião é que foi gol. Aí saiu aquele gol lá, e aí depois, logo depois, o Verratti, né, quando o Fluminense começa a querer jogar, faz o golzinho na área, né, de peito lá. Léo Jardim salva lá a cabeçada do cara, a marcação do Vasco deu mole, o cara saiu sozinho lá atrás, cabeceia, Léo Jardim vai lá e salva. Galera, tô suando, meu Deus do céu, tô suando aqui, não vou... Calma aí, galera, vou ligar o ventilador aqui, calma aí. Bom, galera, eu liguei o ventilador aqui, até perdi, né, onde eu estava aqui no vídeo falando, mas pois é, o segundo gol do Vasco, né, foi, acho que eu tava falando o segundo gol, né, o gol impedido, o vacilo da marcação, aí saiu o gol, o Léo Jardim defende, aí o Verratti de peito, faz um golaço de peito. Será que esse é o primeiro gol da carreira dele de peito? O cara faz gol a todo momento. Se não é a favor, é contra, né?
fez o gol, Léo Jardim ficou puto, fez o gol lá, Verratti, hoje ele foi o carrasco, hoje foi um dos piores jogos que eu vi do Verratti, Verratti quase não fez nada, né, fez aquele golzinho ali de cabeça ali, esses dias, golzinho de peito aí, né, esses dias estava vindo jogando bem, fazendo alguns gols importantes, só que agora fez um golzinho de peito e não jogou quase nada, e complicou, até tem um contra-ataque também depois pro Fluminense, quase o Fluminense faz outro gol ali, por causa dele, então o Verratti hoje não jogou nada. Aí, pois é, nisso que ele fez aquilo lá, e porque ele falou o seguinte, esse lance aí, se fosse contra o Flamengo, né, o Mengão aqui, Léo Jardim teria agarrado, pois é, teria agarrado aquela bola lá de qualquer jeito. Mas como não é contra o Flamengo, né, ele espalma, joga no próprio colega, o colega faz gol contra. Aí o segundo gol do Fluminense agora no final, o segundo tempo, galera, o Vasco não jogou, só entrou pra cumprir tabela. Só entrou pra cumprir tabela. O Fluminense a todo momento, o segundo tempo todinho, 90% do segundo tempo, o Fluminense estava com as ações do jogo, rondando ali a área do Vasco. Rodava. Uma vez ou outra ali com perigo, também não teve, nossa, toda hora perigo, não. Mas chegava uma vez ou outra ali e você não viu o goleiro do Fluminense. O Fábio só via quando o zagueiro recuava para ele, para começar a jogar de novo ali, e ppp. Uma vez ou outra, para falar a verdade, você viu o Fábio ali, né, aparecer no seu visor ou querer trabalhar mais. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, estava aparecendo direto. A todo momento o Fluminense estava no campo de defesa do Vasco, né, lá na zaga do Vasco, lá, tocando ali com o tal de Everaldo, John Arias, e aí saiu o golaço do Guga. Meu parceiro, o cara mete um chute, um canhão, golaço. Mas voltando a falar de novo, se o Léo Jardim estivesse jogando contra o Flamengo, né, ele teria agarrado aquele chute. Contra o Flamengo, ele dá o sangue mesmo, e não tem outro, ele teria agarrado, ele teria dado um murro na trave aqui, a outra vinha pra cá, a bola saía, né, Kung Fu Karatê, futebol Kung Fu Karatê, sei lá, ou seja, ele tinha agarrado, tinha jogado a luva na bola, tinha feito alguma coisa, mas contra o Flamengo ele teria agarrado, mas como não é contra o Flamengo, levou o gol, e o golaço, diga-se de passagem. Fora a brincadeira aqui, galerinha, o Fluminense mereceu a vitória, minha opinião é essa. O Fluminense jogou melhor no primeiro tempo, o Vasco também jogou até bacana no primeiro tempo, mas o Fluminense ainda foi um pouquinho melhor. E no segundo tempo só deu Fluminense. E a frase que eu comecei o vídeo eu termino. Quem não faz, leva, né? Quem não faz, leva. Ryan, na minha opinião, é o culpado, porque se ele faz o segundo gol ali, era o gol dos pontos do Vasco, da vitória. O Vasco ia ficar 2-0, ia mudar a trajetória do jogo, e talvez eu acho que o Fluminense não ia tentar, não ia conseguir virar o jogo. Poderia até fazer um gol, mas eu acho que não fazeria dois. A história iria mudar, né? A história iria mudar, o Fluminense ia ficar mais abatido, né? 2 gols contra, ia ficar abatido, mas o Ryan não quis fazer, falta coragem, porque qualidade ele tem, mas coragem faltou, porque se ele fosse corajoso, ele encobria ou driblava o goleiro, mas ele fez a pior opção, chutar ali, querer fazer o gol debaixo da perna do goleiro, igual no último jogo aí, se eu não me engano, contra o Operário, onde ele poderia ter passado a bola pro colega dele que estava do lado, ele chutou a bola onde o goleiro estava fechando um ângulo ali, ó. O único lugar que ele poderia fazer o gol era debaixo da perna do goleiro, onde ele fez, do Operário. Aí ele vai lá e chuta e faz o gol. Mas fora isso, todos os cantos que ele chutasse ali, ele não ia fazer, porque o goleiro, pelo lado direito ali, fechou o canto, e ele não tinha, galerinha, opção nenhuma de finalizar e fazer aquele gol. Só se o goleiro fosse realmente um frangão. Aí ele rasga, nem o goleiro esperava aquela bola debaixo das pernas dele. Aí ele faz o gol, mas se ele tocasse, que era o certo, para o cara na direita, ele fazeria o gol, e aí, né, fazeria, não, o cara lá, o amigo dele fazeria o gol, e o Vasco, né, sairia na frente, mas ele quis arriscar, a sorte que a bola entrou lá, e o Diniz até reclamou, o Diniz chamou ele lá, falou alguma merdinha com ele lá, porque ele vacilou, mas a frase é essa. O jogo de hoje foi, quem não faz, leva. Quem não fez, levou. Essa é a frase. Agora comentem aqui o que vocês acharam do jogo. Se eu falei alguma coisa equivocada aqui, galerinha, vocês podem comentar aqui. Eu quero saber aí, né, se eu falei alguma besteira, se eu errei em algum lugar. E quero saber a opinião de vocês. Vocês quase não comentam, né, e não dão like. Então, antes de acabar, como sempre, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal pra geral. Esse canal só vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes, para esse vídeo de 30 likes pra mais. E como sempre, primeiramente vou agradecer bastante a Deus, obrigado, meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera, que sempre de nós e até amanhã.